Vamos ler Atos 12. Vamos fazer a leitura até onde o Senhor assim nos colocar em comunhão, para que nós possamos entender e compreender a vontade de Deus nesta noite na nossa vida também. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu, glória ao nome do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Somente esses versos. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós lemos uma passagem como esta, nós podemos entender e compreender o projeto de Deus na vida do Deus escolhido, daqueles que Ele chamou para o servir. Porque quando o Senhor, irmão, escolhe o teu povo, quando o Senhor chama o teu povo, o plano dele não é deixar nenhum de nós no meio do caminho ou à mercê da sorte. Não. O plano dele é trabalhar o nosso coração, é curar a nossa mente, libertar-nos de todos os costumes da carne, preparar nós para o servir e colocar nas nossas mãos as ferramentas necessárias para trabalhar em benefício da obra de Deus. Este é o plano do Senhor na minha, na tua vida, e foi também na vida dos apóstolos. Queridos irmãos, o homem de Deus, ele sempre foi perseguido. Todos quanto se dedicaram a servir a Deus, se sentiram chamados por Deus, se sentiram escolhidos por Deus. Irmãos, não foi fácil para eles, para nenhum, no passado, e nos dias atuais também não é, porque nós passamos pelos mesmos problemas, passamos pelas mesmas necessidades, as mesmas afrontas que os servos de Deus no passado, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, passaram para conseguir e alcançar a misericórdia de Deus. Então não foi fácil para os discípulos, pós também para os apóstolos, e não foi fácil para nenhum dos seguidores do Senhor Jesus. A missão dos 12, irmãos, após serem consagrados apóstolos,
Não foi fácil, porque eles tinham que sair para fazer a vontade de Deus, sair a campo para anunciar, para falar do amor e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, irmãos, não faltavam os perseguidores, não faltava aqueles que queriam destruir o projeto, o plano de Deus na vida deles também. Assim como na vida da irmã, na vida do irmão, não falta os perseguidores, não falta aqueles que querem destruir o teu sonho, destruir o teu projeto, não faltam aqueles que querem ver você parar, que querem ver você parar de dar glória ao Senhor, de você orar, de você cantar, de ver você parar de tocar. Não faltam pessoas, irmãos, que são usados pelo nosso inimigo, porque dão brecha para impedir o projeto de Deus na minha, na tua vida também. E na vida de Pedro não foi diferente. Após servir a Deus, ver tantos milagres com o Senhor Jesus, um dia alguém o prendeu. Diz aqui que Herodes manda prender Tiago, irmãos, e prender também a Pedro. Irmãos, e após destruírem a vida de um dos seus servos, que era Tiago, ele também queria destruir a vida de Pedro. E Pedro, irmão, ele conseguiu ter paz no momento de prisão, no momento em que estava decretado a sua morte, no momento em que estava projetado para tirarem a sua vida, ele resolveu descansar no Senhor. Bem-aventurado é o irmão, é a irmã que tem fé suficiente para crer que Deus é aquele que cria uma porta, que abre um caminho, mas que Ele não nos deixa confundido e nem envergonhado. Mesmo que Ele tenha, irmão, que ver nós passarmos por algum processo árduo, por algum momento de aflição, que eu creio que também foi assim com Pedro. Um momento em que ele teve medo, que ele se preocupou, porque ele era um homem como nós somos, e ele sabia que perdendo a vida, ele perderia também o direito, os sonhos que ele tinha de conquistar ainda, porque a nossa vida, irmão, a partir do momento que nós pararmos de sonhar, perde o sentido. E você, minha irmã, meu irmão, às vezes hoje está aí sentado, está dentro da casa do Senhor, mas por um momento, por um motivo ou outro, você deixou de sonhar. E muitas vezes falar para mim tanto faz, viver, morrer, tudo, para mim está tudo bem. Mas irmãos, enquanto há vida, há esperança. E a esperança daquele que serve a Deus é Cristo. Cristo é a tua esperança. E Pedro estava ali, dentro daquela prisão, cercado por soldados, pelo que diz a Bíblia, teria ali 16 soldados para tomar conta daquela cela onde estava Pedro. Por que, irmão, tantos homens para tomar conta de um que já estava preso, estava ali trancado, estava certamente algemado, porque disse que quando o anjo tocou nele, caiu as cadeias que estavam sobre os punhos dele. Por quê, irmão? Quem o mandou prender sabia que o poder de Deus, o plano de Deus, era de libertação. E Deus, irmão, poderia enviar os teus anjos, poderia trabalhar na vida daquele homem, e misteriosamente aquele homem anoitecer na prisão e não amanhecer. Porque Deus, irmão, Ele aparece aonde nós não imaginamos. Ele entra em portas que nós não vemos, atravessa paredes que nós não podemos atravessar com este corpo terreno. Mas Deus, irmãos,
ele enviou o Espírito dele para que pudesse entrar, passar sobre as frestas, passar sobre as pequenas janelas, passar sobre as águas, passar sobre o fogo e chegar até onde está o homem e a mulher de Deus. Glória ao nome do Senhor, porque nesta noite, o plano de Deus, irmão, é te soltar, é te tirar desta prisão, é levantar você da onde você está. E te diz o Senhor, na comunhão desta palavra, meu servo, minha serva, levanta a tua cabeça e dá glória ao Senhor, porque o anjo do Senhor foi enviado ao encontro de Pedro, aonde ele estava. Pedro, irmão, ele estava tão em paz, ele tinha uma convicção tão grande, que alguma coisa Deus faria, porque ele tinha promessa. Ele sabia que alguma coisa que o Senhor havia falado que aconteceria no futuro, não poderia terminar naquele momento. E a igreja estava orando por ele. Olha o poder da oração, olha o poder do clamor, olha o poder de orar sem cessar. A igreja clamava a Deus a favor de Pedro, que estava na prisão. E enquanto a igreja chorava, colocava o seu rosto no pó da terra, clamava, levantava as mãos para o céu e pedia: Deus, por favor, não deixe que Pedro passe por esse momento de tanto sofrimento. Vá ao encontro. Enquanto a igreja clamava, Deus trabalhava. Hoje, irmão, nós já tivemos uma oração. Certamente você também já orou no decorrer do dia e colocou a tua causa, a tua necessidade na mão de Deus e falou: eu vou ouvir, eu vou assistir, eu vou congregar hoje à noite e eu preciso que o Senhor fale com a minha alma. E o Senhor te manda essa palavra: eu sou o mesmo, eu não mudei, eu sou o mesmo que visitou Pedro, eu sou o mesmo que passei com os meus apóstolos, sou o mesmo que passo contigo neste momento de tristeza, de angústia, de prisão na tua vida. Pedro dormia, tranquilo, e de repente um anjo chegou, e quando o anjo chegou, tocou em Pedro. Irmão, um clarão tomou ali, aonde estava Pedro, e naquele momento tocou em Pedro, e Pedro estava dormindo, e de repente, irmão, ele se despertou, ele viu que algo estava acontecendo, mas ele não conseguia entender, porque por mais que nós imaginamos o poder de Deus, nós não sabemos qual é o limite, nós não sabemos até onde Deus vai para operar um milagre na minha vida, na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Hoje, por esta palavra, irmão, eu não sei se está perto, não sei se está longe, se está nas profundezas do mar ou se está nas alturas, mas Deus não tem limite para te abençoar e para resolver a tua causa. Pedro dormindo, de repente o anjo tocou em Pedro. Pedro despertou, o anjo tocou, pediu para ele: Pedro, pega a tua capa e me siga. E ele percebeu que ele caiu dos seus punhos, aquilo que o prendia, ele já estava livre. Ele percebeu que abriu-se a cela. Glória ao nome do Senhor. Aqueles soldados, irmãos, eles não podiam ver, porque Deus não permite que o nosso adversário contempla o milagre, a benção que Deus está fazendo na nossa vida. Ele deixa para que o nosso adversário veja depois de tudo realizado, de tudo pronto, para que o nome dele possa ser glorificado. E o Senhor te diz por esta palavra: qual é a tua prisão nesta noite? O que é que está te impedindo de glorificar o meu nome? Você está temendo o quê? Está temendo o homem que mata a carne e não sabe o que faz com a alma? Temei a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Pedro acompanhou. Passou-se uma porta, outra porta, e ele só percebia que ia caindo.
os cadeados, as portas iam se abrindo. Glória ao nome do Senhor. Ah, Igreja de Cristo, como é bom nós chegarmos ao limite do Senhor, entender que nós somos servo de Deus, entender que Deus está na minha vida, na tua vida, entender que nós, irmão, somos capacitados pelo Senhor. E Pedro, quando ele percebeu, irmão, ele já estava na rua, e ali o anjo se apartou de Pedro, mas já estava cumprida a missão angelical naquele dia na vida de Pedro. Irmãos, muitos acreditam, mas bem-aventurado é você, irmão, que crê na palavra, porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus é milagre, a palavra de Deus é libertação, é providência. A palavra de Deus, irmão, é para arrancar nós da mão do nosso inimigo, é para abrir portas da nossa vida, é para nos abençoar a tua casa, a tua família. Através de você, irmão, irmã, Deus abençoa a tua família, Deus acrescenta fé no coração do teu filho, da tua filha. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Quando ele saiu dali, ele tinha para onde ir, ele tinha uma casa para onde ir procurar os seus amigos. Quando ele bateu na porta, alguém falou: olha, estão batendo na porta. A menina abriu a porta, falou: é Pedro. Até mesmo os que estavam orando não acreditavam, porque eles sabiam que da onde Pedro estava preso, era impossível. Vamos dizer que era um presídio de segurança máxima, e ele não podia ter acesso à rua, mas o anjo do Senhor foi lá e soltou Pedro. E quando aquela menina viu, e os seus falaram: não, deve ser, não é Pedro. Pedro não tem condição de chegar até aqui. Mas falaram: não, é ele sim, é Pedro que está aqui. E ali eles viram o poder da oração. Eles viram que valeu a pena clamar, pedir, buscar. Eles viram seu amigo chegar são e salvo. Irmão, por que não cai uma folha de uma árvore, se não for permissão de Deus? Tiago foi, porque Deus permitiu. E Pedro, não era chegado o teu dia ainda. E o Senhor te prega por esta palavra: enquanto não chegar o teu dia, o teu momento, Deus te guardará com vida, e vida com abundância na terra. Irmãos, se alegraram na presença de Deus. Aqueles que estavam guardando sofreram as consequências, mas eles não tinham resposta. Mas você tem resposta. Na tua enfermidade Deus aparece, na tua causa Deus aparece. Aonde você está precisando que Deus trabalha, Deus aparece. E Ele vai aparecer na tua vida. Irmão, vocês acreditam que Deus pode mandar um anjo para te libertar, para te curar? Dentro desta palavra, irmão, passava eu por uma enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Foi constatado pela medicina hérnias de disco. Irmãos, já estava eu, isso tem mais ou menos 20 anos que Deus fez essa obra, este milagre na minha vida. Orei a Deus, irmãos. Estava atendendo um culto um dia e já não conseguia mais ficar de pé, porque a minha perna adormecia e eu perdia o equilíbrio, tinha que ficar encostado em uma parede para poder falar, para poder pregar, para poder atender um culto a Deus. E naquela noite, irmão, eu estava em uma casa atendendo um culto. E quando, irmão, chegou no momento da palavra, eu falei: Senhor, eu não estou aguentando mais de tanta dor. Eu preciso que tu manda a tua palavra e fala comigo. Deus tomou um servo no momento da palavra e Deus revelou para ele a palavra. E ali ele foi pregar para nós. E o Senhor falava na boca dele que o Senhor conhecia o desejo do meu coração. E que por conta do desejo do meu coração, Deus cumpriria e faria uma obra na minha vida.
Eu fui para minha casa, tinha um pedido de uma ressonância para fazer, irmãos, e naquela noite Deus enviou os anjos dentro da minha casa. Irmãos, ali o Senhor enviou 2 servas de Deus com trajes de enfermeira, uns avental bonito, glória ao nome do Senhor, um semblante maravilhoso. Entrou e quando eu acordei, me despertei, irmãos, imaginava eu que estava acordado, falou, olha, irmão Daniel, nós viemos aqui trazer a tua libertação. E pediu para que eu ficasse de bruço. E ali, irmão, fez mais ou menos como se estivesse fazendo um raio-x nas minhas costas. E eu sentia, irmão, algo acontecer na minha vida. Irmãos, e quando elas terminaram aquele procedimento, elas me saudaram e falaram, você está liberto, glória ao nome do Senhor. E se despediram de mim e foram embora, bendito é o nome santo do Senhor. Mas antes delas irem, irmão, elas foram até a janela do meu quarto e olharam assim, pareceram que olhavam para um raio-x e falou, olha, servo de Deus, você não tem hérnia de disco mais, você tem apenas um desvio na coluna. Glória ao nome do Senhor que manda essa palavra. E ali quando eu me despertei, não tinha mais ninguém dentro do meu quarto, mas eu também já não sentia aquela dor. E naquele momento, irmão e irmã, eu vi que o anjo do Senhor tinha passado dentro do meu quarto. Levantei no outro dia, pedi para minha esposa marcar para fazer aquela ressonância. E eu falei para o Senhor, Senhor, se for da tua vontade, quando eu passar que levar esse resultado, permita que o médico faça como estas tuas filhas, esses anjos fizeram comigo. Irmãos, e quando passei pelo médico, o médico pegou aquela ressonância e falou, olha, senhor Daniel, o senhor não tem mais as hérnias de disco. O que aconteceu nós não sabemos, mas o senhor tem apenas um desvio na coluna. Glória ao nome do Senhor. Fui liberto e até o dia de hoje, irmão, eu não sinto mais a dor que eu sentia. Passaram-se os anos e nós estamos aqui dizendo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, e pela bondade dEle, Ele vai curar a tua ferida, vai te libertar, mandará anjo dentro da tua casa, para te curar, e você vai glorificar o Senhor. O mesmo anjo que passou, enquanto Pedro estava ali sobre as ordens de Herodes, estava ali com os soldados em volta dele, vai passar na tua casa, vai passar no teu trabalho, vai passar na tua família e vai mandar a libertação e você vai glorificar a Deus. Por que está testificado aqui? Porque Deus fez um milagre. Por que eu estou contando que Deus enviou os anjos da minha casa? Porque Deus fez um milagre. E Deus faz milagre, irmão, não é porque eu mereço, não. É porque Ele precisa, Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Então, para você glorificar o nome do Senhor, Ele vai operar, vai fazer um milagre na tua vida. E você vai glorificar o teu nome. Pedro ficou liberto. Por aquele tempo, no momento daquela prisão, Deus entrou, fez obra e Pedro saiu liberto. E hoje está aqui a libertação da tua vida. Você crê? Se você crê por esta palavra, o Senhor trabalhará. Essa obra, irmão, é obra do Espírito Santo de Deus. É obra para crente, é obra para quem crê. Você tem que crer para alcançar. Deus faz, irmão. Ele faz porque Ele é Deus. Todo o poder Ele deu para o teu filho, nos céus e na terra. E quando o teu filho subiu para a glória, Ele enviou o Espírito Consolador. E deu a nós também o poder de clamar, o direito de buscar. E deu a nós também a condição de falar, o Senhor te libertará em nome do Senhor Jesus. Fica debaixo desta palavra e continua lendo ela e exercitando a fé dentro do teu coração. Por esta palavra,
Deus fará um milagre na tua vida. Oxalá que durante a noite Deus cumprirá o desejo do teu coração. Deus, ele não tem horário marcado, irmão. Ele não tem horário para chegar na tua casa. Você é que tem que estar sempre de prontidão, esperando, com o coração aberto e em condição de receber a visitação do Senhor na tua casa. Hoje o Senhor te diz: vou entrar com providência para você glorificar o meu nome. É a palavra que Deus manda. Guarda ela dentro do teu coração. Seja fiel a Deus, porque Deus, ele vai fazer uma obra e vai continuar cuidando de você, porque o Senhor te ama, como amou a Pedro, como amou os seus apóstolos, como amou a todos quantos andaram com ele, amou a tantos quanto ao redor dele ouvia os seus ensinamentos. E você, irmão, você, irmã, seja um discípulo de Cristo, seja um homem de Deus, fala do que Deus fez na tua vida e do que Ele fará. E fala também que um dia Ele voltará em nuvens de glória para buscar os teus escolhidos na terra. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que Deus manda. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.